Como o efeito estufa descontrolado pode destruir a habitabilidade de um planeta, incluindo a Terra? Pesquisadores observaram como um efeito estufa descontrolado destruiu a habitabilidade de um planeta simulado, fornecendo um sério aviso sobre as mudanças climáticas na Terra. Utilizando simulações avançadas por computador, os cientistas demonstraram quão facilmente um efeito estufa descontrolado pode transformar rapidamente um planeta habitável em um mundo infernal e inóspito à vida. Esta pesquisa não apenas tem implicações para nossa compreensão de planetas extrasolares, ou exoplanetas, mas também oferece insights sobre a crise climática impulsionada pelos humanos na Terra. A equipe de astrônomos da Universidade de Genebra, UNIGE, e dos laboratórios CNRS de Paris e Bordeaux observou que, após as fases iniciais da transformação climática de um planeta, a atmosfera, a estrutura e a cobertura de nuvens do planeta são significativamente alteradas, desencadeando um efeito descontrolado difícil de interromper. Alarmantemente, esse processo poderia ser iniciado aqui na Terra com apenas uma pequena alteração na luminosidade solar ou por um aumento na temperatura média global de apenas algumas dezenas de graus. Mesmo essas mudanças mínimas poderiam tornar nosso planeta totalmente inabitável. Assim, a pesquisa oferece um sério aviso sobre as mudanças climáticas. Até agora, outros estudos-chave em climatologia se concentraram apenas no estado temperado antes do descontrole ou no estado inabitável pós-descontrole, disse Martin Turber, cientista do CNRS e membro da equipe, em comunicado. É a primeira vez que uma equipe estudou a transição em si com um modelo climático global 3D e verificou como o clima e a atmosfera evoluem durante esse processo. Um efeito estufa crítico. O efeito estufa descontrolado na simulação da equipe pode fazer com que um planeta mude de um estado temperado, semelhante à Terra e habitável, para um que exibe um cenário infernal com temperaturas superficiais de cerca de 1.800 graus Fahrenheit, 1.000 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo. Essas temperaturas são ainda mais altas do que as da superfície do vizinho infernal da Terra, Vênus. A causa desse efeito estufa descontrolado é algo muito familiar: vapor d'água, um importante gás estufa. Embora o vapor d'água possa não ser o primeiro gás estufa que pensamos quando se trata de mudanças climáticas na Terra, assim como gases estufa mais familiares, como o dióxido de carbono e metano, o vapor d'água impede que a radiação solar absorvida pela superfície de um planeta escape de volta para o espaço. Isso retém o calor ao redor do mundo como um cobertor térmico. Os cientistas chamam isso de efeito estufa. Em pequenas doses, o efeito estufa é útil, por exemplo, impede que a Terra atinja uma temperatura abaixo do ponto de congelamento da água. Mas um aquecimento excessivo induzido pelo efeito estufa pode forçar os oceanos a evaporar, colocando muito vapor d'água na atmosfera. Como você pode imaginar, isso pode causar ainda mais aquecimento estufa. É como um ciclo de feedback. O efeito estufa descontrolado. Vênus fornece um exemplo vívido do que pode acontecer quando um efeito estufa descontrolado é iniciado. Há um limiar crítico para essa quantidade de vapor d'água, além do qual o planeta não pode mais se resfriar, disse Guillaume Chaverot, líder da pesquisa e ex-cientista do Departamento de Astronomia da Universidade de Genebra. A partir daí, tudo se descontrola até que os oceanos acabem totalmente evaporados e a temperatura atinja vários centenas de graus. Nuvens de alerta. Um dos aspectos mais importantes e surpreendentes que surgiram da simulação da equipe foi o desenvolvimento de um padrão de nuvens estranho. Este padrão não apenas aumentou o efeito estufa descontrolado, mas também o tornou irreversível. Desde o início da transição, podemos observar o desenvolvimento de nuvens muito densas na alta atmosfera, disse Chaverot. Na verdade, esta última não exibe mais a inversão térmica característica da atmosfera da Terra e separa suas duas principais camadas, a troposfera e a estratosfera. A estrutura da atmosfera é profundamente alterada. Quanto ao que isso significa para nós, com os resultados da simulação em mãos, a equipe calculou que seria necessário apenas um pequeno aumento na radiação solar e um aumento na temperatura da Terra de dezenas de graus para desencadear um efeito descontrolado apocalíptico. Se isso acontecesse, a Terra eventualmente se tornaria tão hostil à vida quanto seu vizinho Vênus é atualmente.
A notícia surge enquanto os países tentam limitar os gases estufa impulsionados pelos humanos para limitar o aquecimento global da Terra para uma quantidade de 1,5 graus Celsius até 2050, mostrando quão vital é esse esforço. A equipe ainda não tem certeza do efeito que a liberação apenas de gases estufa poderia ter no processo descontrolado e se esse processo realmente pode simplesmente desaparecer nas mesmas temperaturas. Eles também não descobriram se um aumento na luminosidade solar poderia continuar impulsionando o processo. Supondo que esse processo descontrolado fosse iniciado na Terra, uma evaporação de apenas 10 metros da superfície dos oceanos levaria a um aumento de 1 bar na pressão atmosférica ao nível do solo, disse Chaverot. Em apenas algumas centenas de anos, atingiríamos uma temperatura de superfície de mais de 500 graus Celsius. Mais tarde, atingiríamos até 273 bares de pressão superficial e mais de 1.500 graus Celsius, quando todos os oceanos acabariam totalmente evaporados. A pesquisa também é profundamente importante à medida que a humanidade se torna cada vez mais hábil em detectar e estudar planetas ao redor de outras estrelas, uma disciplina científica que eventualmente nos levará a buscar vida fora do sistema solar. Ao estudar o clima em outros planetas, uma de nossas maiores motivações é determinar seu potencial para abrigar vida, disse Emmeline Bowman, membro da equipe e diretora do Centro Vida no Universo da Universidade de Genebra, LUC. Após os estudos anteriores, já suspeitávamos da existência de um limiar de vapor d'água, mas a aparência desse padrão de nuvens é uma verdadeira surpresa.